Que nesse momento a igreja se colocasse em pé junto comigo. Vamos pedir uma bênção especial para esse momento em que o Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito estão presentes aqui. Quem souber esse pequeno corinho, vamos cantar junto comigo que fala que Deus é tão bom. Vamos cantar somente com as vozes, pois tenho certeza absoluta que anjos de Deus também estão aqui. Deus é tão bom. Quero ouvir as vozes. Deus é tão bom. Deus é bom para mim. Deus me quer bem. Aleluia. Deus me quer bem. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus é bom para mim. Deus me sustém. Deus é bom para mim. Deus é amor. Aleluia, glória a Deus. Deus é amor. Deus é bom para mim. A igreja pode dar um amém bem forte. Louvado seja Deus. Todos possam tomar os seus vossos lugares. Quero agradecer aqui a diretoria dessa igreja que me escolheu para falar da palavra do Senhor hoje, pois tenho certeza absoluta que você que está aqui, nos assistindo também em vossos lares, tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus irá falar com você nesta manhã. Amém? Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 32 em diante. Nós vamos ler o capítulo 32, o versículo 32 e o versículo 33 do capítulo de Mateus. Vamos ver o Evangelho de Mateus, vamos ver as palavras de Jesus. Eu quero falar a respeito disso, quero falar quem é Jesus. E aqui, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, fala: portanto, todo aquele, está falando de todos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu te confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que advertência poderosa, que palavras pesadas, palavras de Jesus. Aquele que confessar ele diante dos homens, disse ele, é uma promessa, eu também te confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas ele também disse, aquele que me nega diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai. Deus tenha piedade. Inúmeras pessoas hoje, se nós fôssemos montar hoje um teatro ou uma novela falando sobre a vida de Jesus, apareceria milhares de voluntários querendo o ator principal, querendo o personagem principal. Se fosse montar uma novela ou um teatro sobre a vida de Jesus, ninguém queria ser o personagem chamado Judas. Ninguém queria. Porém, o pessoal, quando olha para Judas, olha como um criminoso, porque foi o homem que negou, foi o homem que traiu a Jesus. Isso é verdade.
Pessoas também não querem aceitar o papel de Pedro, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. As pessoas querem o principal personagem, o papel principal é Jesus. E as pessoas ali fazem aquela sua insinuação, quer ser Jesus. As pessoas sabem porque se falar de Jesus vai dar uma audiência muito grande. Um dia eu escutando numa reportagem uma pessoa que interpretou Jesus, ele fez um papel extraordinário. Eu até me emocionei quando vi muitas vezes ele interpretando a pessoa de Jesus, e a repórter perguntou assim: olha, qual foi o segredo para que você pudesse fazer um papel tão bonito como foi na novela? Disse ele assim: é porque eu tive que viver a vida de Jesus na novela. Engraçado, né? Ele viveu realmente a vida de Jesus na novela. Ele teve que, em outras palavras, disse ele, eu tive que manifestar Jesus na minha vida. Que bonito, as palavras bonitas, né? Mas também teve aí uma discussão entre alguns personagens que interpretaram Jesus, né? Estava um querendo agora dizer que fez o papel melhor do que o outro. E nós, que somos os candidatos aos céus, devemos entender uma coisa: se você realmente quer interpretar Jesus de verdade, viva a vida dele. Se você viver a vida de Jesus, tenho certeza absoluta que você não será visto somente como Jesus em um teatro, novela ou filme, mas você será visto Jesus na sua vida diária, aonde quer que você esteja e aonde quer que você vá. A gente vai ver muitas histórias em quadrinho, pode ter histórias também que as pessoas fazem nos filmes de Hollywood. As pessoas veem aí a história de Peter Pan, vê muitas histórias como a Branca de Neve, enfim. Histórias ali que as pessoas se encantam de ver, e são muitos atores que interpretam tal personagem, principalmente o personagem principal. Mas a verdade, a pergunta que eu faço hoje: quem é Jesus em nosso século? Quem é realmente ele? Pelo que a gente pode entender das pessoas que muitas vezes interpretam Jesus, é como se ele fosse um homem comum, é como se fosse uma pessoa igual Peter Pan. As pessoas ali interpretam ele, mas quando termina aquele teatro, termina aquele filme, termina aquela novela, é como se Jesus fosse um ninguém na sua vida. Interessante que as pessoas hoje fizeram também até uma história contando que Jesus tinha uma esposa, que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Isso é um absurdo muito grande. Então quem é Jesus de verdade? Ele é um tirano? Um filósofo? Que tipo de homem é Jesus na verdade? Eu fico me meditando todos os dias, diariamente, se no século em que nós estamos as pessoas falam que Jesus é um homem comum, que Jesus teve até uma esposa, quem será Jesus daqui a 30 anos, 50 anos se ele não vier? Como será a vida dele? Como que as pessoas irão falar? Interessante que nos dias de Jesus, quando ele estava aqui presente nesse planeta Terra, Jesus perguntou para os discípulos: quem as pessoas falam que eu sou? E daí teve muitos que responderam assim: olha, disseram que o Senhor é Elias, outros falaram que o Senhor é João Batista. E ele perguntou para os discípulos: e vocês? O que vocês falam a respeito de mim? Só teve um que falou. Só teve um que falou, o resto ficou tudo calado. Só teve um que disse assim: olha, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Agora Jesus promete para Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E se perguntasse para você aqui hoje, na congregação que nós estamos aqui em Assis Chateaubriand, ou você que está assistindo em casa, se as pessoas perguntassem quem é Jesus na final, quem é ele? Responderíamos da forma correta? Responderíamos realmente da forma como ele deseja que realmente nós responderemos? Interessante, meus irmãos, que as pessoas hoje, eu quero fazer aqui agora uma exemplificação. Uma exemplificação. Vamos falar sobre parábolas. Jesus, quando ele falava sobre o reino dos céus, ele comparava: olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Algumas pessoas até achavam isso um absurdo, né? Mas só que hoje eu e você, quando nós abrimos a Bíblia e vemos ele falando assim por parábola, nós nos admiramos, né? Porque nós estamos lendo a sua história. Mas na época de Jesus, a pessoa não se admirava, não.
Eu acho que muitas pessoas falavam assim, esse homem está pensando que a gente não sabe de nada? Comparar o céu com um grão de mostarda? Comparar o céu como um casamento oriental? Ele acha que a gente não entende nada, mas ele não entendia mesmo não. Não entendia. Porque os únicos que realmente queriam entender as parábolas de Jesus eram os seus discípulos. Quando terminava muitas vezes Jesus contando uma história, aos humildes dizia assim, mestre, o que quer dizer essa parábola? Aí Jesus, com muita paciência, ia explicar para eles. Pois agora eu quero fazer uma comparação também. O reino dos céus eu comparo assim, o reino dos céus é como se fosse a um adolescente, isso, vamos fazer uma semelhança, a um adolescente entre 10 e 15 anos. É bem verdade que existem muitos adolescentes também de 20 anos de idade. Tenho certeza absoluta que todos que aqui estão, do mais velho até o mais jovem de nossa igreja aqui, já foi adolescente. E tenho certeza absoluta que todos vocês já tiveram a sua paixão quando tinha seus 15 anos, 10 anos, 18 anos, enfim. A primeira vez que você se apaixonou por alguém que você dizia assim, esta é a pessoa que eu vou casar. Esta é a pessoa que eu vou viver por resto da vida. Ela realmente é a pessoa bela em meus olhos. Tenho certeza que todos já passaram por isso. E tenho certeza absoluta que todos que passaram por isso também já passou pela experiência de levar um fora terrível, de ficar chorando, ficar se lamentando muitas vezes, pedindo para que a televisão, o rádio, que passa aquelas músicas ali, toque uma música que conte a vida que ele passou. Foi um sofrimento muito grande, contando a sua paixão, que levou um fora, e isso aí é uma dor terrível. É ou não é verdade? É doloroso, não é mesmo? Ninguém vai dizer não para mim, porque isso é verdade. Todos já passaram por essa experiência assim. Passar por um sofrimento que nem esse, chorar, lamentar. Se você for ligar no rádio hoje, a maior parte das músicas é contando realmente esse tipo de sofrimento que a pessoa passou. Mas voltando à pergunta, o que quer dizer isso? O que tem a ver essa exemplificação com a vida de Jesus? O que quer dizer isso? Meus irmãos, conta-se a história de Jesus que ele tinha todo o domínio no reino dos céus. Diz que ele tinha todo o domínio, diz que todos os anjos, meus irmãos, todos os anjos, eles tinham ali prazer em se ajoelhar diante de Jesus. E a história nos mostra, diz que o mais débil dos anjos, eu acho bonita essa expressão, quer dizer, eu acho até triste muitas vezes essa expressão, quando o mais débil dos anjos, ele tem a capacidade de fazer um estrago muito grande no planeta Terra, quem dirá o mais poderoso? Diz que eles são seres extraordinários, poderosos, e diz que eles se ajoelhavam diante de Jesus, e quando Jesus dava uma ordem para eles assim, eles tinham prazer também em cumprir com essa ordem vinda do mestre. Todos se ajoelhavam, Jesus tinha o domínio de tudo, Jesus era o rei. Meus irmãos, tenho certeza absoluta que você que está aqui hoje, se você fosse um rei, se você tivesse servos e você tivesse milhões de dinheiro na sua conta, é muito difícil alguém trocar toda a riqueza para você ser apenas um humilde servo. Será que alguém tinha essa capacidade de fazer isso? Será que você, sendo rico, você vivendo num palácio, meus irmãos, conta-se a história dos grandes faraós, que eles viviam em palácios, e só quem habitava em palácio também aquelas pessoas nobres, só os nobres tinham. E muitas vezes, quando os faraós tinham os seus filhos, eles gostariam que os seus filhos ali tivessem o melhor que o palácio pudesse oferecer. Será que Jesus também tinha o melhor também no céu, em seu palácio? Sem dúvida alguma, sim. Só que esse homem trocou tudo lá no céu para vir aqui dar a sua vida por mim e por você. Meus irmãos, ele se fez servo. Quando você sai de manhã cedo para o trabalho, muitas vezes quando está chovendo, quando está frio, esse frio intenso que fez agora, esses últimos tempos, menos 3 graus, menos 4 graus, é muito frio. Para quem não é acostumado, quem vem do lugar quente e agora vem num lugar tão frio como esse, é terrível, né, irmã Maria? Dói, não dói? Pois é, mas a dificuldade muitas vezes de você levar o pão de cada dia, você é obrigado a fazer isso. E agora? E se você fosse rico?
Você faria uma coisa que nem essa? Trocar todo o seu conforto e luxo para viver numa vida de sofrimento que nem essa? Pois Jesus teve essa capacidade. Ele vivia sua vida confortavelmente lá no céu. Ele trocou tudo isso aí para vir aqui no céu. E tinha uma coisa que eu vou dizer para vocês. Ele também corria o risco de perder o céu. Ele corria o risco, sim. Por isso que diariamente ele pedia a Deus que o batizasse com o Santo Espírito dele, para que ele não viesse agora sair desse dia, terminar esse dia derrotado. Quem é Jesus, afinal? Quem é ele? Voltando agora à história da adolescência, quando você realmente leva um fora. Um dia, lá em Araraquara, cidade que eu amo, saudações aos irmãos de Araraquara que estão me assistindo. Gosto muito dessa cidade. E um dia, no final de semana, eu estava trabalhando no meu carro, fazendo motorista de aplicativo. E de repente alguém manda uma mensagem para mim e disse: olha, Tony, para um pouco mais na esquina em que eu irei te chamar. Lá vai ter uma moça que vai entrar no carro e você abre a porta para mim, que ela sofre, ela é paralítica, ela, né? Não é totalmente paralítica, ela anda de amuleta. E daí então, quando eu parei o carro, e daí então eu via mais ou menos, eu olhei de longe assim como se fosse uma senhora. E daí então, esse moço que estava ali acompanhando ela, ele foi com muito carinho colocando essa senhora dentro do carro, né? Ele ajeitou, colocou ali o cinto de segurança, fechou as portas para ela e disse assim: vá com muito cuidado para casa, direto para casa. E ele olhou para mim e falou assim: ó, cuida bem dessa jovem para mim, motorista. Eu disse: tudo bem. Fechou as portas e daí segui viagem. Quando ela começou a conversar comigo, começamos a conversar ali dentro do carro, começou um diálogo, eu comecei a admirar a sua voz calma, melodiosa, um jeito bonito de se falar. E daí então ela começou a contar um pouco da sua história. Eu quando abaixei assim um óculos, porque eu ando de óculos escuro no sol, quando eu abaixei assim um óculos, eu pude ver que eu estava conversando com uma jovem, aproximadamente mais ou menos da minha idade assim. Ela não devia ser um pouco mais velha do que eu. E daí então, mas só que o seu corpo já estava totalmente deformado. Estava deformado o seu corpo. E daí então, eu perguntei para ela assim: o que aconteceu com a sua vida? Você me contou que você tinha uma vida antes disso, né? Mas o que realmente aconteceu com você? Pode me contar um pouco? E ela começou a contar a sua história. Ela disse assim: antes de eu ser a pessoa que eu sou hoje, ela é uma advogada criminalista, muito bem sucedida ali em Araraquara. As pessoas chamam ela para prestar os seus serviços. E ela começou agora a contar a sua história. Ela disse: olha, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu era uma moça muito bonita, e devia ser mesmo, irmãos, porque o jeito que ela era, o seu rosto, realmente demonstrava ser uma moça muito bela na sua juventude. E ela disse assim para mim, disse: olha, na minha adolescência, na minha juventude, eu me apaixonei muito cedo por um rapaz. Eu era muito apaixonada por ele por mim também. E aí então vivemos um relacionamento aproximadamente de uns 3 a 4 anos. Mas aí o tempo começou a demonstrar que ele não era a pessoa certa para mim. Ele começou a demonstrar para mim que ele era uma pessoa tirano, não me respeitava, eu começava agora a me maltratar muito. E eu coloquei na minha cabeça: olha, esse relacionamento não vai mais vingar. Preciso terminar com ele, não dá mais. Ela falou assim. E aí chegou a decisão: irei terminar o meu relacionamento com ele. Até que finalmente ela terminou o relacionamento, sofreu muito, mas o rapaz estava com uma paixão tão obcecada que ele não aceitou o término do seu relacionamento com ele. Ele ficou irado, ficou completamente com raiva, e ele disse assim umas palavras para ela, disse: olha, você não vai ficar comigo e nem mais com ninguém. Ela achou que ele estava falando isso da boca para fora. Ela esqueceu isso, né? E seguiu a vida dela. Para sua tristeza e horror, um dia, quando ela estava voltando para sua casa, de repente, alguém dá 3 tiros nas suas costas. E quando, de repente, ela soube quem deu esses tiros em suas costas, disseram: foi o seu ex-namorado que fez isso. De lá para cá, essa jovem nunca mais foi a mesma. Seu corpo ficou deformado, passou muito tempo na UTI, ficou muito tempo no hospital, e agora não consegue mais andar e ser aquela jovem como antes. E ela disse para mim assim:
Por resto da minha vida, eu irei carregar essas marcas sobre mim. É difícil esquecer um sofrimento que nem esse, mas vou carregar para o resto da vida. Mas a pergunta que não quer calar: o que tem a ver isso com o reino dos céus? O que tem a ver isso com Jesus? Jesus também passou por isso. Ele veio para os seus, todo bem, ele era o melhor. Como a gente sabe da história do tabernáculo que havia ali, que as pessoas levavam suas ofertas para ser sacrificadas diante do altar, diz que todo israelita levava a sua melhor oferta, a sua melhor ovelha, não poderia ter mácula alguma, não poderia ter defeito algum. Jesus foi a oferta sacrificial que havia no céu melhor, foi feita a oferta pelo homem. E daí então, quando ele veio para os seus, as pessoas que ele tanto amava, o que aconteceu com Jesus? As pessoas ali levaram ele à morte. E ali, por resto da vida, as cicatrizes nas mãos de Jesus e nos pés irá carregar por toda a eternidade. Quem fez isso com Jesus? Seus amigos. Aquelas pessoas que diziam que realmente amava a Deus, fizeram isso com ele. E essas marcas carregarão para o resto da vida. Quem é Jesus, afinal? Um tirano? Um filósofo? Ou um homem qualquer? Meus irmãos, como eu acabei de citar aqui o exemplo de levar um fora muitas vezes, a pessoa chora, se entristece, até mesmo faz um crime que nem esse, como eu acabei de citar agora há pouco, um rapaz que deu três tiros na moça que ele dizia que amava. Se ele amava de verdade, então não faria uma coisa como esta. Tenho certeza absoluta que todos que aqui estão, que estão me ouvindo, a pior coisa que tem é levar um fora. E muitas vezes as pessoas choram. E será que Jesus não chora por mim, por você, quando muitas vezes você dá um fora nele? Pare para pensar agora. Para pensar. E aí então, o fora que muitas vezes eu e você dá em Jesus, está lá as marcas na mão dele. E ele vai dizer para os anjos: olha, meus amigos, eu sei que você estava lá comigo, mas olha as pessoas do qual eu tanto amava, olha o que fizeram comigo. Me mataram, me crucificaram. A profetisa Ellen White, a norte-americana Ellen White, um dia ela teve uma visão e ela disse assim, que não há palavras para descrever o sofrimento de Jesus. Não há palavras. As pessoas hoje podem colocar filmes, novelas, todo tipo de história. As pessoas podem interpretar da melhor forma possível, mas isso nunca será o suficiente para demonstrar realmente o que Jesus passou. Só que eu e você, diariamente, trocamos a Jesus por tão pouco. Por isso que eu citei, ninguém quer ser o personagem Judas, ninguém quer ser o personagem Pedro, porque o pessoal diz assim, eu não quero ser ele não, porque ele traiu a Jesus. O outro negou a Jesus. É bem verdade que Judas, ele negou a Jesus por 30 moedas de prata. Era uma riqueza muito grande. Só que você que está me escutando, você troca Jesus por tão menos. Ele pelo menos pegou alguma mixaria, algum dinheiro que dava para viver uma vida em outro país. Só que eu e você trocamos Jesus por tão pouco, por quase nada. Se eu disser para você, irmã Nalva, que Jesus é trocado por esse jarro de flores aqui, que não vale, eu acho que é o quê? 30 reais, 40 reais? Muitas vezes nós trocamos a Jesus, muitas vezes por um jogo que passa na televisão. Um dia eu escutei uma história, isso realmente aquele povo que celebra o sábado, que guarda o sábado, teve uma igreja que fechou as portas no dia de sábado, porque ia passar o jogo da seleção brasileira. É um absurdo, né? Mas é verdade. Pois é. E se eu completar a sua resposta, que muitos vão se perder somente pelo pensar. Só pelo pensar que você pensou coisas que não devia, é claro que você não pôs em prática. Mas se você não repeliu aquele mau pensamento, meu irmão que está me ouvindo, você se percará junto com esse pensamento seu. Aí você pode perguntar para mim, mas de onde você está tirando isso, irmão Tony? Que acusação tão terrível. Lembra das palavras de Jesus? Aquele que olhar para uma mulher com um olhar de cobiça, o que ele falou? Em seu coração, ele já pecou. Em seu coração, ele já pecou. Meus irmãos, um dia, quando também eu era garoto,
Eu costumava, na época do carnaval, ali fora de época, na cidade do Rio Grande do Norte, os irmãos aqui conhecem, que vieram de lá, tem lá o carnaval fora de época chamado Carnatal. É o Carnatal, né? Todo ano tinha. Entre meus 14, 15, 16 anos, eu vendia cerveja nessa festa, né? Como eu falei para vocês aqui, quem é Jesus? As pessoas hoje tratam Jesus como se fosse um ninguém, como se fosse uma pessoa qualquer. E lá, eu bem vendendo a minha cerveja, lá ganhando um trocado para levar para casa, para levar o pão de cada dia. Lá estava lá o pessoal bebendo, se drogando, se prostituindo ali na frente de todo mundo, fazendo aquelas orgias terríveis, porque quem já participou, quem já foi naquele carnaval fora de época ali no Rio Grande do Norte, sabe o que eu estou falando, que a coisa é terrível ali. Eu já participei de muitos, não para curtir a festa, mas para vender as minhas mercadorias. E daí, então, um dia eu estava lá com a minha caixa de cerveja lá vendendo, de repente ali está lá aquela banda, se eu não me engano, é Chiclete com Banana, que é muito conhecido por lá, né? E daí, então, de repente, começou lá a tocar uma música e disseram assim, olha, vamos agora cantar uma música para Jesus. Eles começaram a cantar aquela música, Deus está aqui nesse momento, com o ritmo deles lá, né? Um ritmo carnavalesco. Eu parei a minha caixa de cerveja, coloquei no chão, fiquei paralisado assim, olhando. O pessoal lá pulando mesmo, né? Pulando, né? Tomando a sua cerveja, né? Dando aquele brinde um com o outro ali, né? E daí, então, quando terminou a música, eu esqueço o nome lá do cantor, né? Esqueço o nome dele, né? Como é que é o nome? Belmartes. Belmartes, né? Isso aí. Daí, então, ele começou a gritar, vamos aplaudir a Jesus, aplaudir a Jesus, aplaudir a Jesus. E o pessoal aplaudindo, palmas para Jesus, né? E daí, então, a gente pega aqui na palavra de Deus assim, né? A gente se admira quando as pessoas ali, em suas igrejas, né, faz aqueles cânticos bonitos, né? As pessoas levantam as mãos, muitas pessoas até choram cantando aquelas músicas maravilhosas, né, e tal. Só que as pessoas ensinam na palavra de Deus aquilo que não está escrito. As pessoas colocam os seus ensinamentos, que são ensinamentos de homens. E daí, então, o que a palavra de Deus fala? Como nós vimos na lição hoje, que em vão me adoram ensinando que são preceitos que são de homens. Bom, se as pessoas cantando as suas músicas bonitas, que fazem as pessoas chorarem, muitas vezes Deus não aceita, como nós estamos vendo aqui na Escritura Sagrada, quem dirá num carnaval que nem esse? Quem dirá num carnaval que nem esse? E eu pergunto para você, quem é Jesus? Quem é Ele? Milhares de pessoas hoje estão se enganando, achando que diante de Jesus, eles querem ir da sua forma, de todo jeito. Conta-se a parábola ali, Jesus contando uma parábola de um homem que ele foi ali fazer uma grande ceia e ele perguntou assim, amigo, como você entrou aqui sem ter as vestes reais? E aí, então, de acordo com a parábola, a gente vê na história que ele diz assim, agora, pega esse homem, lança-o daqui fora desse lugar, que ele não está com as vestes apropriadas para esse grande banquete. E a mesma coisa, essas palavras dirigidas para mim e para você. Se você hoje quer encontrar com Jesus, não troque Jesus por qualquer coisa mesquinha. Coloque Jesus em primeiro lugar. Aí conta-se Jesus, ele contando agora o seu ensinamento, se esse livro aqui, ó, um livro, um papel, que aproximadamente vale R$19, R$20, ele diz assim, se esse papel faz você pecar, então joga fora. Joga fora esse papel. Aí você diz assim, mas a televisão é algo extraordinário, eu não posso perder minha novela. Ele diz assim, bom, se essa televisão faz você pecar, então joga a televisão fora. Aí tem as pessoas ali que é viciada no tal do maldito Instagram, desculpa a expressão, Facebook, né, WhatsApp, dorme com ele ali. Primeira coisa que a pessoa faz é ver se alguém visualizou suas fotos, tal, e muitas vezes esquece de orar. Ele diz assim, se isso faz você pecar, então abandona isso. Ele diz ainda mais, uma coisa mais pesada ainda, mas se teus olhos, você é viciado em ver pornografia, se você é viciado em jogo, e você não quer ali enxergar aquilo, ele diz assim, arranca os teus olhos, disse ele. Irmãos, ele não falou isso brincando não, ele falou sério. Se o teu olho faz você pecar, então arranca ele. Arranca os dois. Porque é melhor você entrar cego na eternidade do que você se perder com seus dois olhos. E daí então você é aquela pessoa que é viciada em roubar.
a sua mãozinha aqui, né? Opa, um celular de bobeira por aqui. Vou pegar isso aqui para mim, vou colocar no meu bolso. Ninguém está vendo. Mas ele disse assim: olha, se tua mão te faz pecar, ele disse: arranca a tua mão, arranca ela. Tudo que realmente impede de você ter uma comunhão com Deus, ele disse: arranca, destrói isso. E disse ele assim: aquele que realmente perder a sua vida por amor de mim, ele diz assim: acharás a sua vida nos céus, disse ele. E aí então, voltando aqui um pouco mais no texto de Mateus capítulo 10, ele diz assim, ó: não temas, disse ele, os que matam o corpo não podem matar a alma. Alma significa vida, não pode matar. Mesmo se você hoje perder seus olhos, perder suas mãos, mesmo se você perder seus objetos como carro, moto, perder tudo isso aí, não tema, disse ele, eu te darei muito mais no reino dos céus. Mas trocamos a Jesus por tão pouco? Será que não existe Judas em nossos meios, no nosso meio? Será que não existe também muitos Pedros em nossos dias também? Meus irmãos, essas vestes em que eu e você precisamos chegar lá no céu. Interessante que antes de concluir a minha resposta, quando você vai para um evento, uma festa de gala, como é chamado, é necessário você ter um convite especial. E só entra lá nessa festa aquele que tem um convite especial. Quando você apresenta o convite especial, se seu nome não estiver escrito ali no livro de convidados, você não entra. E, se possível, até os seguranças, se você insistir lá, eles te pegam e te jogam para fora, porque você não foi convidado. A mesma coisa também é no céu. Para que você realmente consiga entrar lá, essas vestes nupciais, como é chamado, significa a santidade de Jesus na sua vida. Para que você realmente possa transpor os portais celestiais, os anjos vão estar lá na frente esperando, sabendo para saber se você está ou não preparado para encontrar com o seu Deus. Agora, se você não estiver preparado com essas suas vestes de justiça, com essa santidade, com o caráter de Jesus na sua vida e com o seu nome escrito no livro da vida, o que ele vai dizer para você, meu irmão? Não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mas muitos vão dizer assim: mas, ó Senhor, eu estava ali presente, eu não te conheço. Quando você teve a oportunidade de abandonar o seu pecado, você não quis. Quando você teve a oportunidade de reconciliar comigo, você não quis. Eu também comparo Jesus como se fosse um casal de namorado. Quando o namorado diz assim, olha, quando o namorado diz assim para a namorada, diz: olha, bem, eu te amo, sou apaixonado por você. E daí então a moça falou assim: você me ama mesmo? Eu te amo, então case-se comigo. Ele fala: não, não dá não, eu não gosto muito de casamento não. Então você não ama. E quando muitas vezes, quando você fala assim: olha, eu amo a Jesus, o que Jesus fala para você? Então você se batiza. Então entrega a sua vida para mim. A pessoa: Jesus, mas eu não quero compromisso não, então você não me ama. Aí muitas vezes quando ele fala assim: olha, eu te amo, Jesus. Aí ele fala assim: então abandone o vício da pornografia. Então abandone o vício do jogo. Então abandone o vício da bebida. Aí ele diz assim: eu não consigo, eu não dá. E muitos irão perecer com esse não dá, eu não consigo, eu não posso. Recentemente, uma vez lá em Araraquara, a Laís e eu estávamos vendo uma pessoa que desenhou um quadro ali, ele pintou um quadro sobre Jesus, né? Eu ia colocar aqui, né, no telão, mas as imagens são muito fortes, né? Muito forte mesmo. Como a gente bem sabe, não há palavras para descrever o sofrimento de Jesus. E esse homem explicando o que Jesus passou de verdade, foi uma surra tremenda, a crucificação foi tremenda, diz que ninguém passou por isso, né? E ele, ao desenhar esse quadro sobre Jesus, o boneco de Jesus, ele mostrou mais ou menos como Jesus ficou. Se a igreja permitir, eu mostrarei aqui, mas a imagem é muito forte. Só para vocês terem uma noção, o sentimento desse pintor, que ele pintou esse quadro, ele falando mais ou menos como realmente foi o sofrimento de Jesus. E ele fez isso por mim e por você. Mostra aí no telão. Olha só. Mais ou menos, sim.
Pode desligar. Ele fez isso por mim e por você. E todos aqui, como eu falei, por isso que eu toquei na ferida de cada um. Todos aqui que foi adolescente, sabe o que realmente é levar um fora. Sabe o que é levar um fora. Sabe o que é muitas vezes chorar por alguém que você ama e alguém te desprezou. E os fora que você dá em Jesus diariamente? Diz a história, diz a palavra de Deus, que os anjos também choram quando vê você pecando. E Jesus também chora quando vê você se afastando dele. Porque quando eu estou envolto de Jesus, eu estou por debaixo de um escudo protetor. Mas quando eu saio sob sua proteção, infelizmente ali quem toma conta muitas vezes é os seres malignos. Não dê fora em Jesus, porque ele sofreu por você. E por resto da vida, ele carregará essas marcas no seu coração. Assim como também eu citei esse exemplo dessa moça ali de Araraquara, que ela me disse assim: para o resto da minha vida, eu irei carregar essas marcas no meu corpo e nunca mais voltarei a ser a jovem como eu era antes da minha juventude. Eu sei que Jesus é Deus. Eu sei que Deus é Deus. Eu sei que muitas vezes Ele fala que dos seus pecados nunca mais me lembrarei. Mas Ele é Deus. Eu não posso garantir que Ele nunca vai esquecer o que fizeram com Ele. Eu não vou dizer isso porque eu sou um ser humano. Eu não conheço a mente de Deus. Mas será que Deus ele vai esquecer o que fizeram com o filho dele? Se Ele vai te apresentar e nós vamos perguntar para Ele, o que são isso? Ele vai responder: eu fui ferido por te amar até o fim. Que Deus nos abençoe, amém. Eu quero convidar a congregação a se pôr de pé. E vocês também que estão em casa, que ouviram esse sermão, eu agradeço pela participação de vocês. E se vocês também quiserem deixar seus comentários, fazer pedido de oração, é muito bom a sua participação aqui conosco. Saiba que Jesus também tem um plano em vossas vidas. Ele também quer levar você para o céu.